A paz do Senhor para a igreja. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 9. Leremos os versículos 9 e 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, nos versículos 9 e 10. Todos os irmãos acharam? Amém? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Amém? Pode sentar, irmãos. Na leitura devocional, no início do culto, lemos lá em Mateus, no capítulo 21, a passagem que nas diversas Bíblias convencionou-se denominar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando nós lemos lá em Mateus 21, antes que o Senhor Jesus entrasse em Jerusalém, ele fez essa orientação aos discípulos, para que fossem em determinado lugar, e aí desprendesse um jumentinho e uma filha e um filhinho de jumento. E Jesus ainda orientou: se perguntarem por que está fazendo isso, a resposta de Jesus: porque eu preciso dele. E poderíamos pensar que Jesus precisaria apenas e tão somente com o intuito dele montar para poder entrar em Jerusalém. Poderíamos pressupor que tranquilamente Jesus poderia entrar na cidade a pé com seus discípulos. No entretanto, Jesus fez questão de entrar montado nesse jumentinho. E tudo isso vem carregado de um simbolismo. O que convencionou-se chamar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma daquelas passagens, ou uma das poucas passagens, que nós encontramos em todos os 4 evangelhos. Porque, como nós sabemos, muito do material dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não está no Evangelho de João. E isso é um fato que já destaca o Evangelho de João. E apesar dessa passagem ser descrita em todos os 4 evangelhos, somente em Mateus e em João se faz a citação dessa passagem aqui do profeta Zacarias. Sendo que Mateus, no seu modo peculiar, ele diz que aquilo estava ocorrendo
para que se cumprisse essa profecia aqui do livro do profeta Zacarias. Porque Mateus, uma das questões que são particulares do Evangelho de Mateus, que uma vez nós vimos isso aqui, apesar dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, terem muito material em comum, cada um trabalha de uma maneira própria. E a maneira própria de Mateus trabalhar é evidenciar que, acima de tudo, Jesus estava cumprindo tudo aquilo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Mas para nós compreendermos adequadamente o contexto, por que havia necessidade de Jesus cumprir essa profecia. O que essa profecia tem de especial? E aqui nós vamos analisar o contexto dentro do livro do profeta Zacarias. Zacarias é um livro que pode ser dividido em 2 ou 3 partes, sendo que uma parte vai até o capítulo 8. E justamente aqui no capítulo 9 está começando uma outra parte do livro do profeta Zacarias. E justamente aqui no início do capítulo 9 diz: peso da palavra do Senhor. E até o versículo 8, nós temos um contexto que parece ser de guerra. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco. Aí depois, no versículo 2, e também Amate, nela terá termo, Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Aí no versículo 4, eis que o Senhor a despojará, ferirá no mar a sua força. 5, Asquelon verá e temerá. Aí no versículo 8, me acamparei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, para que ninguém volte. Ou seja, até o versículo 8, temos esse contexto, um contexto de guerras. E como para que resolver essa situação, justamente no versículo 9, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Depois, na segunda linha, a mesma coisa, só que com outras palavras. Exulta, ó filha de Jerusalém. Então, diante de todo aquele contexto de guerra, ao redor de Israel, porque tudo que está sendo descrito do versículo 1 a 8 são as cercanias ao redor de Israel, de Judá, de Jerusalém. E pensem bem, quando se fala de guerra, não há como você sentir alegria. Como nos angustia as notícias sobre a guerra na Ucrânia, que está sendo já a pior guerra na Europa desde a guerra da Iugoslávia, que também foi uma guerra terrível. Sempre que se fala de guerra, sabemos que traz apenas destruição, morte, dor. Mas, para que tudo isso seja resolvido, a primeira palavra aqui no versículo 9 é: alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém.
Por quê? Na continuidade, diz: eis que o teu rei virá a ti. Sempre que havia um perigo de guerra, todos os olhos estavam depositados no rei. Embora o rei pudesse comissionar um general para dirigir o seu exército, o rei sempre era compreendido como o comandante supremo do exército. E até hoje, de uma certa forma, se compreende assim. Sendo que na antiguidade, hoje não, você não vê nenhum rei ou presidente indo à frente de uma guerra, só em raras exceções. Mas naquela época era comum que o rei fosse à frente. Por isso, sempre que um povo que estava ameaçado de guerra via o seu rei indo à frente do exército, esta visão representava uma esperança para o povo. Então, alegra-te, ó filha de Jerusalém, porque eis que virá o teu rei a ti. E continua: justo e salvador. Compreendia-se que a vitória era como se compreendia no contexto, do Antigo Oriente e até no contexto bíblico, que era muito importante um rei ser justo, porque sendo justo, ele poderia garantir o favor de Deus e ele poderia garantir a vitória na guerra. Entendia-se que nenhuma causa injusta lograria êxito numa guerra. Então diz que esse rei, ele é justo e ele é salvador. Todos os reis, até que se provasse em contrário, eles eram tidos como salvadores da nação, salvadores do povo. E a continuidade, até aqui, nós temos tudo aquilo que era o esperado, o lugar comum na antiguidade. Mas então vem uma informação que é, de uma certa forma, estarrecedora. Uma informação que não combina com aquilo que se sabe dos reis da antiguidade. Porque ele vem pobre e ele vem montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Todos os reis faziam questão de ostentar o seu poder, e o seu poder se baseava, acima de tudo, na sua riqueza. De tal maneira que não se consegue conceber um rei pobre. Mas aqui é descrito que esse rei, ele é pobre. E a pobreza, dentro da compreensão hebraica, ela pode se dar em vários níveis. Existe mais de uma palavra para qualificar o pobre. Pobre pode ser não necessariamente aquele desprovido de bens.
Mas uma pessoa simples, uma pessoa humilde, existe aquela pessoa que tem poucas posses, mas ele tem pelo menos o mínimo para ele sobreviver. E existe aquele pobre que ele não possui absolutamente nada e que, portanto, ele é entregue à mendicância. A pobreza aqui não necessariamente é aquele desprovido de bens, não necessariamente, mas alguém que se apresenta humilde, alguém que não se porta de maneira arrogante. Numa batalha, geralmente a regra era que um rei se mostrasse arrogante, soberbo, como se diz no popular hoje, contasse vantagem, para não transparecer fraqueza. E quando diz que esse rei vem montado num jumentinho, isso chama a atenção. Não que o jumento em si fosse símbolo de pobreza, como alguns pensam. Em várias passagens do Antigo Testamento, é um animal de carga e que era um certo símbolo de riqueza, que até mesmo filhos de poderosos e filhos de reis possuíam. Então, lá no livro de Juízes, capítulo 10, fala de um dos juízes menores, que era um gileadita, 30 filhos, cada um montado num jumento. No segundo livro de Samuel, lá no capítulo 13, naquele episódio em que Absalão trama a morte de Amon por ter violentado a sua irmã Tamar. Assim que ocorre o assassinato, diz que os filhos do rei, junto com outros nobres, fugiram montados em jumentos. Tudo isso mostra que o problema não é o estar montado no jumento, não é o jumento em si, que é um animal de carga e era sim usado por muitas pessoas de posses. Um pobre não teria como ter um animal desses. Entretanto, é um animal usado para carga, transporte, nunca para uma batalha. O símbolo de alguém preparado para a guerra é estar montado num cavalo. Porque o cavalo ele é treinado e tem força para atuar numa guerra. Um rei que vem montado num jumentinho, ele não veio para guerrear. Muito pelo contrário, o que diz na sequência? E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Esse rei
não veio para fomentar mais guerras. Ele não veio combater guerra com outras guerras, mas ele veio exterminar com todas as guerras. Por isso que diz ainda: e ele anunciará paz às nações. E é através da paz, e não através da guerra, que diz na continuidade do versículo 10, que o seu domínio se estenderá de um mar a outro e desde o rio até as extremidades da terra. Esse é o contexto aqui no livro do profeta Zacarias. O rei, vindo nessas condições, não montado num cavalo, ele está dizendo: eu não vim para guerrear, eu não vim combater guerra com outra guerra, mas eu vim acabar com todas as guerras, dar um fim a todas as guerras e conceder a paz, não somente para Judá, não somente para Israel, mas conceder paz a todas as nações. Por que era importante Jesus estar cumprindo essa profecia, estar fazendo referência a essa profecia? Justamente por causa dessa mensagem de paz e não de guerra. Porque na época de Jesus, embora não todos, um grupo entendia que o Messias viria montado num cavalo e viria para combater, guerrear contra os romanos, para restabelecer a independência do povo de Israel. Não eram todos que esperavam dessa maneira. Haviam muitos conceitos messiânicos, mas havia esse. E que Jesus tem o cuidado de não estar associado com essa ideia de um Messias que vem estabelecer outra guerra. Na época do Império Romano, o Império Romano, ele vivia de guerras. Costuma-se dizer que, provavelmente, uma das causas do fim do Império Romano foi quando estabeleceu-se o fim das guerras que eram possíveis aos romanos. De qualquer forma, era um povo que vivia de guerras. Um povo que respirava guerra. E muitos em Jerusalém diziam que a única forma era guerrear. Havia um grupo daqueles conhecidos como zelotes, que eles defendiam a luta armada. Mas o Senhor quis se dissociar totalmente desse grupo. Numa outra passagem dos evangelhos, mais especificamente Lucas, quando vem prender o Senhor Jesus, um dos discípulos que o evangelho de João nos mostra que na verdade é Pedro, ele utiliza de uma espada. E no evangelho de Lucas, o discurso de Jesus é: guarda a espada, porque aqueles que vivem da espada morrem pela espada. Havia aquela expectativa: se Jesus é o Messias, quando começará a guerra contra os romanos?
Daí a preocupação de Jesus de fazer essa associação com essa importante profecia. Por isso Jesus disse: eu preciso deles, eu preciso mostrar a esse povo que eu vim trazer a paz e não a guerra. Que eu vim trazer a salvação não somente a um povo, mas a salvação é para todos os povos. Daí a importância de outra citação. Mateus, ele faz muito isso. Ele pega uma citação do Antigo Testamento e conecta com outra citação. E a outra citação é justamente daquele livro que é o mais conhecido do Antigo Testamento, se não de toda a Bíblia. Que mesmo quem não é cristão conhece esse livro, o livro dos Salmos. E ali ele fala, ele cita uma passagem do Salmo 118, que no hebraico é a expressão Hoshiana, ou Hoshianá. E essa expressão, ela, adaptada para o grego, e dali aportuguesada, ficou conhecida como Hosana. Mas o que significa Hosana? Qual é o significado do grito do povo? Hoshianá significa: ó, salva-nos. O pedido do povo para Jesus é: Senhor, salva-nos. O que nós precisamos é de salvação. É como uma confissão do povo. Nós estamos fartos de tanta guerra, de tantas mortes, e entendemos que a solução não virá pela guerra. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, porque somente Tu, Senhor, tens a genuína salvação, que não virá através de guerra. Infelizmente, uma parte do povo persistiu com essa ideia de que a única solução seria pela guerra. E cerca de 40 anos depois de Jesus, resolveram entrar em guerra contra os romanos, e o resultado foi a destruição do templo. Um templo que foi de tal maneira arrasado que nunca mais foi reconstruído, restando apenas uma parte do muro de proteção do templo. E essa parte que sobreviveu do muro que protegia o templo, os judeus conhecem como cotelo e nós conhecemos como o Muro das Lamentações. Era como se fosse um aviso: não conseguirão resolver as coisas pela guerra. Uma parte do povo persistiu nesse caminho. E isso levou, segundo Flávio Joséfo, embora alguns historiadores achem que ele possa ter exagerado, mas segundo informações de Flávio Joséfo, não está na Bíblia, na guerra em que se travou entre os judeus e os romanos, somente em Jerusalém e arredores teriam morrido cerca de 1 milhão de pessoas.
além da destruição do templo. Mas a mensagem de Jesus aqui é o estabelecimento da paz. E nós podemos ver isso também em outras profecias do Antigo Testamento. Zacarias não está sozinho. O profeta mais conhecido também compartilha dessa visão. Lá em Isaías, no capítulo 2, nós lemos, lá no versículo 4, e ele, Isaías 2:4, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações, repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Por isso, embora o Senhor Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, Jesus alertou, isso ainda não é o fim. Muitos colocam como sinais da vinda de Jesus, quando nós sabemos que do dia e da hora ninguém sabe. Nós precisamos estar preparados agora, nesse exato momento, nesse exato segundo. Sabemos que Jesus pode voltar antes que esse culto termine. Sabemos que Jesus pode voltar antes que eu tenha a oportunidade de terminar essa pregação. Mas, infelizmente, o que o Senhor Jesus disse é uma constatação, que continuaria havendo guerras e rumores de guerras. Porque o homem, devido à maldade do seu coração, ele é incapaz de estabelecer a paz. O único que tem o poder, a capacidade de estabelecer a paz, é o Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus fez uma oração sobre Jerusalém. Ah, se soubesses o que te cabe da paz. E o Salmo 122 diz, orai pela paz de Jerusalém. Por isso, não importa o motivo da guerra, não importa quem está guerreando, toda a guerra é resultado da maldade humana. E é por isso que, enquanto igreja do Senhor Jesus, sempre nós temos que orar pela paz. Orar pela paz no nosso país e orar pela paz dos outros países. Porque Deus, Ele é Deus sobre toda a terra. Deus não é Deus apenas de um país ou de outro. Todos recebem igual atenção, cuidado do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Esse é o grande ensinamento que nós temos dessa conexão entre a profecia de Zacarias e o que nós lemos lá como cumprimento em Mateus 21. Que Deus abençoe. Glórias a Deus.